Caros irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso vídeo, falando sobre a carta de São Tiago, capítulo 3, de versículo 1 a 12, falando sobre nossa língua, né? Esse membro que Deus colocou em nós, que é tão importante, e trazendo como tema a língua, um fogo que incendeia, uma fonte que sacia. Então a língua ela pode ser uma faísca que incendeia uma floresta. E a língua pode ser uma fonte que sacia. Pois bem, uma pequena faísca que é capaz de incendiar uma floresta inteira, assim, causando estragos, né? Grandes estragos. Falando aqui de floresta, vamos trazer para nós, né? Às vezes a língua acaba colocando fogo em situações, causando estrago, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Então são coisas que nós devemos evitar, né? Procurar evitar causar que a nossa língua esteja sempre trazendo destruição, tanto para nós quanto para os outros. Como vimos na primeira parte e na leitura da carta de Tiago, onde falamos sobre a língua, né? Mas também a língua pode ser uma fonte que jorra água doce, límpida, cristalina, aquela fonte agradável. Como é bom quando alguém está andando com sede e de repente depara com uma fonte de água fresquinha, água potável, água doce, onde ele pode saciar a sua sede e sentir confortável, algo agradável, né? Que anima a sua vida. Assim também pode ser a nossa língua quando traz a palavra de Deus, né? O profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11, ele vai falar que muitas vezes o povo tem sede, fome e sede, não de pão e água, mas fome e sede da palavra de Deus. Vou ler esse versículo de Amós, capítulo 8, versículo 11. Virão dias, oráculo de Javé, em que vou mandar fome sobre todo o país. Não será fome de pão, nem de água, e sim fome de ouvir a palavra de Javé, ou seja, a palavra de Deus. E nós vivemos em dias assim, em que o povo tem fome e tem sede de ouvir a palavra de Deus. Uma palavra que vem de encontro à necessidade, uma palavra que causa conversão, que traz o coração das pessoas a se voltar para Deus. Ele que é a razão, Ele é a fonte e a razão de todas as coisas. O apóstolo Paulo também vai dizer que a nossa palavra deve ser temperada. Como assim temperada? O tempero é algo que torna o alimento agradável, né? O alimento que vai matar a fome, a necessidade da pessoa. E como Amós vai dizer, essa fome hoje muitas vezes é a palavra de Deus que falta, né? Que nós possamos trazer uma palavra equilibrada, uma palavra capaz de saciar, de resolver uma situação. Como o exemplo que colocamos aqui no início, primeira parte, de Tiago, lá no Concílio de Jerusalém, depois de outros apóstolos falarem, e ele ficou ali ouvindo, depois ele trouxe uma palavra que ajudou, contribuiu muito para resolver aquela situação. Então, que precisamos buscar de Deus a sabedoria, o discernimento, tá? Para falar a palavra
que torna o momento agradável, que traz uma solução para uma situação, que traz uma situação que ajude. Palavra agradável não significa falar só coisas bonitinhas, coisas que é agradável de ouvir assim, mas sim coisas que edificam. Às vezes precisamos de exortação, precisamos de alguém que nos dá um encorajamento, né? Um ânimo, uma palavra. E como é bom quando a gente encontra pessoas que trazem uma palavra que anima a vida da gente, né? Da gente estar meio para baixo. E assim também, na vida da comunidade, das outras pessoas, precisamos buscar de Deus essa palavra que edifica, essa palavra que transforma uma situação. Palavra certa, na hora certa, tá? Para aquele momento. E precisamos almejar isso. Almejar isso e trabalhar para encher o depósito. A que depósito? Jesus vai dizer em Mateus, capítulo 12, versículo 34 e 35, que o que o nosso coração está cheio, isso a nossa boca fala. Então precisamos encher o depósito, que é o nosso coração, de coisas boas, palavras boas, principalmente da palavra de Deus. Precisamos ler as Escrituras, ler a Bíblia, pelo menos um trechinho por dia, deixar essa palavra descer o nosso coração, deixar ela se acomodar ali no nosso coração, ler livros bons, né? Tem alguns livros escritos mesmo para ajudar a compreender melhor a palavra de Deus escrita. Cantos, né? Oração. Às vezes não é só cantar, mas se você no silêncio, nesse momento de silêncio, deixa uma música que edifica, vira a sua mente, né? Ela vai trabalhando, vai descendo no seu coração, vai edificando. É um depósito. Vamos depositando coisas boas. O conhecimento de Deus, através da leitura e do ouvir, da música, enfim, ela vai ser armazenada no nosso coração. E na hora que precisarmos disso, ou que alguém estiver precisando disso, o Espírito Santo vai trazer, vai aflorar aquilo que está lá no nosso coração, porque foi guardado ali, um depósito. E aí a gente pode ajudar os outros. É o que a Bíblia vai dizer, depósito da fé. Está armazenado ali, tem bastante coisas boas, evidente que vai sair coisas boas. Tem algumas pessoas que a gente gosta de ficar perto delas. Né? A gente sabe que perto daquela pessoa vai ouvir coisas boas, coisas que edificam, coisas que ajudam. Porque essa pessoa tem bastante no depósito para dar, né? Para distribuir. Então essas coisas boas é o que nós armazenamos e é isso que o Espírito Santo vai trazer na hora certa para a edificação nossa e também dos outros, né? Que precisa de uma palavra que ajude, uma água fresquinha, né? Para refrigerar aquele momento, aquela situação. Que nos ajude a inspirar, pensar em coisas agradáveis, que nos estimula o amor ao próximo e nos ajuda a manter a fé em Deus, principalmente, né? Se a gente ouvir coisas que vai cada vez mais desfigurando a nossa fé, isso não ajuda em nada. Procurar desvencilhar de pensamentos ruins, mas pensar nas coisas positivas, coisas que edificam. Pensar nas coisas boas, coisas que edificam, e não coisas que vai deixar a pessoa para baixo, né? Coisas que levanta a pessoa e deixa a pessoa em prontidão para servir a Deus e aos outros. Então, pensamentos ruins a gente deve repudiar, não deixar durar muito na nossa mente, porque isso pode descer ao nosso coração e causar dano a nós e aos outros, né? Porque a pessoa fica para baixo. Algumas pessoas que sempre a gente encontra, está tudo bem, está tão difícil. Se você encontrar ela daqui 10 anos, se fizer a mesma pergunta, ela vai responder a mesma coisa. Está difícil, as coisas para mim estão muito difíceis. Então, pensar positivo, vamos levantar a cabeça, louvar a Deus, crescer na fé, buscando coisas cada vez maior, não para nos engrandecer, coisas maiores que edificam, que ajuda a manter o nosso depósito da fé, a palavra armazenada no nosso coração, para distribuir. Uma palavra que vem na hora certa para ajudar a edificar os outros. Então a nossa língua, ela foi colocada em nosso corpo como um membro importante, né? Aqui fala que ela pode ser usada para o mal ou para o bem. Mas Deus conta conosco para as coisas que edificam. Quando Jesus entrou em Jerusalém,
sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele estava prestes a ser crucificado, as pessoas colocavam seus mantos, jogavam ramos, para que o jumentinho pisasse em cima daqueles ramos que conduzia Jesus. E o povo começou a louvar a Deus, né? Aclamando Jesus. E os fariseus vão dizer: manda essas pessoas calarem. Está lá no Evangelho, Lucas 19, 39 e 40. Jesus vai dizer: se eles calarem, as pedras clamarão. Será que precisa as coisas inanimadas louvar a Deus? O louvor a Deus tem que estar em nós, nos nossos lábios, né? A nossa língua foi colocada para isso, sempre para o louvor de Deus. Louvar a Deus não significa só cantar, ficar cantando o dia inteiro. Não. Louvar a Deus é falar coisas que edificam, coisas de Deus que ajudam a engrandecer a imagem de Deus. Louvar a Deus pode ser o canto, pode ser uma oração, pode ser uma evangelização. São coisas que ajudam no louvor a Deus. Louvar a Deus também pode ser as nossas obras, nossas atitudes. Mas principalmente precisamos estar atentos com a nossa língua para falar sempre coisas boas, coisas que edificam, para que Deus seja louvado através da nossa vida. Então nós estamos encerrando aqui esse nosso vídeo sobre a língua. Um fogo, né? Incendeia uma floresta, ou uma fonte que sacia a nossa sede, a sede dos outros, né? Porque a palavra edifica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a graça de Deus, o amor de Jesus esteja sempre no coração de cada um, para que você e sua família, nossas famílias, sejam abençoadas, protegidas e guardadas por Deus. E assim possamos prosseguir sempre nesse louvor, nesse servir e agradar ao Senhor.